Dando continuidade à nossa aula de hoje, falando sobre formações de palavras, vamos lá. Então, existem dois modos de formação de palavras, né, na língua portuguesa. Derivação e composição. Dessa vez nós vamos falar só da derivação, porque a composição está lá no módulo 44. Mas vamos lá. Por derivação. Então, pessoal, a derivação gera palavras a partir de uma palavra base, né, chamadas primitivas. Então, a partir de uma palavra base, surgem outras. Ok? Vamos ver como isso funciona. Bom, por meio de que, então? Dos afixos, né? O que são esses afixos? Prefixos. O que são prefixos? Aquelas palavrinhas que vêm antes do radical. O que é sufixo? Aquela palavrinha que vem depois. O que é radical? Olha aqui, pessoal, ó. Olha o radical. É a estrutura da palavra, né? Aquela parte que ela se repete sempre. É lógico, tem palavras que mantêm radical, tem palavras que não mantêm, ok? Se você pegar um verbo defectivo, é impossível, né, pessoal? Bom, mas, por exemplo, né, algumas que acabam repetindo aí, ó, mar, café, belo. Sufixo, então, né, mais uma vez definindo, vem depois do radical. Então, por exemplo, estou falando de mar, marinha, marina. Então, pode ver que o radical ele continua, né? O mar está ali, o ina ele vem como um sufixo. E o prefixo, né? Vem antes do radical. Olha um exemplo. A gente está acostumado, a gente conhece muito bem a palavra feliz, mas tem o infeliz. Esse in, nós falamos que é um prefixo. Fazer, um verbo. E desfazer, esse des é um prefixo, que ele vem antes do radical. Ok? Bom, vamos lá. Então aqui vamos ver se tem uma coisa importante falar nesse trecho aqui. Aqui só para a gente mostrar, né? Para que haja derivação é preciso que um afixo se junte a uma palavra base. A palavra base ou radical, né? Então olha só, a palavra ante, né? É essa ação contrária, o que significa o ante. Esse prefixo. Então, ó, antiácido, anti-herói, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar de... E mesma coisa aqui, né, pessoal? Mesma coisa o sufixo, ó. Olha aqui, ó, forte mais mente, fortemente, lentamente, fiel. Então tem uma palavra base ou radical. Bom, vamos ver mais algumas coisas aqui, pessoal. Mas atenção, as palavras semente, demente, veemente, né, igual intenso, não são derivadas porque nelas não há sufixo, ok? Então, pessoal, tem palavras que já faz parte mesmo da composição dela, tá bom? Bom, prefixação. Vamos ver algumas coisas que as nossas as influências que nós recebemos, influências latinas. Então, separei alguns para vocês, são muitos, vocês podem ver com calma. Então, todas essas palavras, todos esses prefixos são de influências latinas. Então, o ad, né? O ad, como a gente vê em advérbio, adjuntos. Então, esse ad, ele significa aproximação, proximidade, como adjunto. Que mais? Vamos ver aqui. Ambi, né? Ambi vem dar sentido que de duplicidade, ambiguidade, ambidestro, né? Pessoa que escreve, utiliza muito bem as duas mãos. Outra aqui, ó, a palavra contra, oposição, contrapor, contramuro. Outra coisa legal aqui, ó, pluri. Pluri vem da origem latina, significa muito, né? Então, pluricelular. Vamos ver outro. Retro, para trás, retroceder, retroagir. E nós também temos muitas influências de prefixos gregos. Olha que bacana aqui. A gente não sabe, mas olha, é do grego, o anti. Essa ideia de oposição, ação contrária, antídoto. Ex nós vamos usar a vida inteira. Né? Exterioridade, separação. Então, êxodo, excluir. E aí, vamos lá. Aí, pessoal, vamos ver aqui. Como alguns prefixos entram na língua portuguesa pela via latina e outros pela via grega, há correspondência entre elas. Então, pessoal, olha que interessante aqui, né? Então, a gente tem... o bi é latino, né? O di é grego. E elas estão o quê? Dando essa noção de duplicidade, né?
Olha a noção de excesso, supermercado e hipermercado, dá essa noção de grande, de excesso, que pode ser utilizada das duas formas. O que difere? A origem, né? Grega, latina e tudo mais. Bom, vamos falar um pouquinho mais de sufixação agora. Assim como eu falei dos prefixos, os sufixos também, né? Nós temos origens e nós temos alguns já pré-existentes, né? Sufixos de outros idiomas aí, tá? Então, ó, acho, né? Acho vem dessa natureza do diminutivo. Penacho, o aço, que dá essa noção do que? Aumentativo. Vidraça, linhaça, que mais aqui? Vamos ver. Ano, né? Origem, semelhança. Então, serrano, baiano. Olha, origem, isso a gente usa muito, muito na língua portuguesa. Udade, né? Qualidade, ato de propriedade, felicidade, crueldade, tudo mais. E aí muitos outros, pessoal, né? O ECA, né? Esse diminutivo pejorativo, soneca, livreca, né? Então pode ser só diminutivo ou até pejorativo, né? ESA a gente usa bastante, qualidade, característica, tristeza, beleza. Isma a gente usa bastante também, cristianismo. Então, qual a origem, né? Profissão, fé, né? Aí, pessoal, tem outra coisa que é importante. Isso aqui, esse trecho aqui é bem importante, vocês prestem atenção nisso. Dois outros processos de formação de palavras. Então, pessoal, nós temos a palavrinha que vai aparecer nova aqui se chama parassíntese. O que seria parassíntese, né? A parassíntese, pessoal, é o seguinte: é como se numa palavra tivesse simultaneamente ao radical ou a palavra base tivesse tanto um sufixo e um prefixo, tá? É como se eu pegasse uma palavra e tivesse prefixo e sufixo. Só que essa palavra, eu não posso falar que ela é de derivação sufixal ou prefixal. Ela é uma parassíntese quando eu tenho, por exemplo, eu tenho palavras antes do radical, palavras depois do radical, tá? Como se tivesse prefixo e sufixo. Só que qual que é a diferença, pessoal? Qual que é a diferença? Se eu tirar o prefixo ou o sufixo, vamos dizer assim, ela perde o sentido, tá? Ela perde totalmente o sentido. Então, só para vocês entenderem aqui, ó. A diferença entre parassíntese e derivação prefixal e sufixal é a seguinte. Na parassíntese, é impossível eliminar um dos afixos. O que é o afixos? Afixos são aquelas palavrinhas que vêm antes e depois do radical. Sem haver o quê? A perda de sentido. Ou seja, se eu tirar esse afixo, essa palavra que vem antes ou depois do radical, ela perde sentido na língua portuguesa. Ou seja, essa palavra ela é inexistente na língua portuguesa. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Aí, tem uma outra coisinha aqui. Depois a gente pode até tirar essas dúvidas presencialmente ou, né, de forma remota. Existe a derivação regressiva. O que é a derivação regressiva, pessoal? Vou ler para vocês aqui porque eu acho que vai ficar melhor. Esse processo é também conhecido como derivação deverbal. A nova palavra é formada geralmente pela subtração da terminação R, ou seja, eu pego um verbo no infinitivo, tiro o R e acrescento o quê? Um A, um E ou um O. Então, ajuda, de ajudar. Ó, a derivação regressiva. Ajudar, tirei o R, né? E entrou o quê? O A. O A ele tem um sentido completo, né? Ajuda. Então, o verbo alcançar, tirei o R, coloquei o E, alcance. E o verbo chorar, tira o R e coloca o O no lugar do A, tá bom? Então, ela é formada geralmente pela subtração do R e acréscimo das vogais, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos.